Bom, galera, vamos que vamos. Vou tentar aqui nesse vídeo não passar de 15 minutos. Eu sei que é muito difícil assistir 15 minutos de vídeo, é muito longo, né? Hoje o pessoal gosta de coisas mais curtas, né? 1, 2, no máximo 3 minutos. Eu também não sou o cara da técnica e tal, né? Não tenho nem tempo para isso, do tipo fazer vinheta, botar um fundo sonoro, etc. Então, se você sabe fazer isso e gostou da minha mensagem, pode pegar o meu vídeo e usar à vontade, tá? Pode botar aí nas suas redes sociais, fazer uma lavagem técnica aqui se der, me deixa até um pouquinho mais bonito, ver se o computador aí, a edição, consegue corrigir minha feiura, tá bom? Mas eu só me importo aqui em ligar a câmera e passar uma mensagem. Bom, então vamos lá. Já perdi 1 minuto da atenção que você pode me dar. A jogada é a seguinte, tô falando com você. Como sair da crise, dessa crise do Fluminense? Gente, tudo isso tem uma coisa muito positiva. Que é a torcida. Eu não tô tendo mais tempo para acompanhar a rede social, isso, aquilo, as notícias, os portais. Mas uma coisa é fato, eu tô vendo todo mundo chateado. Não é para menos, né? Então, beleza, já existe um sentimento de revolta e com uma determinada situação, um sentimento de mudança. Mas, cara, eu acho que a gente não pode se reduzir aos sentimentos, tá? E o papel da imprensa é esse, é promover um debate. A gente não pode se reduzir a sentimentos e a ocasiões específicas, tá? Ainda que elas sejam necessárias, veja. Não estou dizendo que não é necessário. Na verdade, inevitável. As circunstâncias, os problemas vão acontecendo e a gente vai reagindo, tá? Isso é inevitável, tá bom? E não tá errado, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente precisa extrapolar isso aí, transcender isso aí, ir além da mera circunstância. Então a gente precisa pensar, e há muito tempo, desde as eleições, quando eu comecei a fazer live lá no Facebook, eu falava isso. Nós precisamos, no Fluminense, de um pensamento analítico, de alguém que tenha uma leitura da crise. Nós precisamos de um movimento dentro do Fluminense, e eu não sei até que ponto isso é possível, ou se existe essa vontade, que faça uma leitura correta da crise. E não é auditoriazinha contratada pela empresa tal. Empresa tal vai fazer auditoria. Isso daí é só um instrumento contábil. Ele não é um projeto de reestruturação de um clube. Uma auditoria pode fazer. A gente vê como é que tá, qual é o perfil da dívida, como é que a gente gasta os recursos, como é que vai para lá, vai para cá, como é que é a base, como é que é o social, o que é superavitário, o que não é. Beleza, isso é um problema técnico de administração. Só que o problema não é só técnico, eu tô falando, o problema é político. E o que eu tô querendo dizer com político? Não tô falando daqui ou dali, desse, daquele presidente. Isso aí, não é que isso não importe, mas é que eu não falo sobre isso. Outras pessoas são bem melhores do que eu, porque tem a vivência ali do clube, etc e tal. Eu não pertenço a essa aristocracia tricolor. Então eu acho também que essas pessoas são importantes porque, como elas já vivenciaram, ali conhecem o clube, essas pessoas podem dar informações, digamos assim, que possa esclarecer o torcedor. Mas vamos lá. Primeiro contexto, meu amigo. O nosso problema é dinheiro. E dinheiro não dá em árvore, a gente não vai inventar dinheiro, certo? Mas qual é o problema? O problema é que a crise do Fluminense não é só a crise do Fluminense. A crise do Fluminense está dentro do contexto da crise do futebol brasileiro. Eu já falei um pouco disso aqui em vídeos passados. O primeiro problema que nós temos que eliminar do Brasil é a Lei Pelé. Já falei isso aqui 200 vezes, não sei até que ponto isso é possível, acho muito difícil uma mudança na legislação do futebol brasileiro. Mas, enfim, e por que a Lei Pelé? Já expliquei várias vezes, vou falar mais um pouquinho de novo. Ela cria, né, um ambiente de destruição do patrimônio dos clubes, né? Por vários motivos. Primeiro,
ela facilita a exportação para o exterior, que somado a outros fatores, como por exemplo o derretimento do real, o derretimento do câmbio, qualquer clube médio europeu tem uma quantidade de euros ou libras suficiente para comprar tudo no Brasil. Por quê? Porque a moeda deles vem super valorizada no nosso mercado, com uma legislação que já facilita essa fuga de jogadores. Atualmente, o Brasil tem em torno de 12 mil jogadores fora do país. Não tem campeonato que resista. O campeonato vai ser sempre ruim. São 12 mil. Claro que desses 12 mil, nem todos têm uma qualidade muito grande. Porque muitos estão em mercados, assim, Série B da Coreia do Sul. Né? Mas tem, né, nesses 12 mil aí alguma elite técnica de jogadores que, meu irmão, faria toda a diferença no mercado interno. Certo? Então o Fluminense é a primeira vítima da Lei Pelé. Por quê? O Fluminense começou a estruturar Xerém como categoria de base. Xerém existe desde os anos 80, que é quando o Fluminense consegue o terreno e começa a transformar aquilo ali num centro de treinamento. Então Xerém era o centro de treinamento profissional. Depois isso muda e o Fluminense começa a estruturar uma categoria, um centro de formação de jogadores em Xerém, justamente no momento da Lei Pelé. Cara, é impossível. Né? A gente vai perder jogador de qualquer jeito. Então já começou aí. A gente começa a pensar em formação ali. A Xerém, ele coincide com a Lei Pelé. Então, meu irmão, não tem como. Certo? E aí tem um outro problema. A Lei Pelé vai endividar os clubes. Por quê? Porque ela pressiona os salários para cima, desde a base, desde os 16 anos, para você assinar com um moleque ali que tem um futuro incerto, que é só uma promessa, que não necessariamente vai se realizar, certo? E aí, para ter uma multa um pouquinho mais alta de uma promessa de valorização futura, você não sabe se o jogador vai dar certo ou não, isso já infla os salários desde a base. Então você aumenta os custos e a possibilidade de retorno futuro, ou seja, se esse retorno acontecer, ele vai ser fatiado com o empresário. E dependendo da geração, cara, o clube tem direito a 20%, 30%, 40%. Então ele arca com o ônus e é sócio minoritário nos direitos econômicos do jogador. Isso acabou. O Fluminense é a maior vítima do futebol brasileiro. Xerém é assim, Xerém deveria se chamar Monumento à Lei Pelé. É isso. E com isso eu também não estou falando mal dos empresários. Eu já falei 1000 vezes. Os caras não estão fazendo nada ilegal. Os caras estão ficando ricos trabalhando honestamente. Meu irmão. Os caras. Agora, eu só acho que isso atrapalha o futebol brasileiro. E pior, atrapalha o futebol sul-americano também. Por quê? Com essa fuga de 12 mil jogadores para o exterior, para tentar compensar um pouco o déficit técnico, a gente retira os jogadores, o que sobra, o que os outros clubes sul-americanos, em geral, né, alguns clubes argentinos conseguem resistir ao poder econômico brasileiro regional, a força regional do Brasil no contexto da América do Sul. Mas em geral, com exceções ali de alguns clubes grandes da Argentina, os caras vão perder jogador pra gente tentar compensar esse déficit técnico. Araújo, Sornosa, Ione Gonzalez, todos eles representam isso aí. Certo? Quer dizer, a gente ainda prejudica, deteriora o futebol sul-americano. Pode ver, a gente enfraqueceu tanto o futebol sul-americano que do século XXI para cá, o Brasil começou a vencer mais a Libertadores. Não estou dizendo que isso é uma causa, estou dizendo assim, de 60 até 2000, quantas Libertadores os clubes brasileiros venceram? De 2001 até 2019, quantas Libertadores os clubes brasileiros venceram? Vocês vão ver que na metade do tempo, o Brasil ganha mais do que o dobro. Os clubes brasileiros ganham mais do que o dobro. Por quê? Porque é uma tendência, o enfraquecimento do Brasil gera um enfraquecimento da América do Sul. E como aqui, né, nós somos um centro relativo, né, pelo poder da nossa economia, que é muito maior, etc. e tal, nós temos uma espécie de domínio do mercado sul-americano, do que sobra do mercado sul-americano.
Então nós somos uma espécie de centro periférico. Então é nesse contexto aí que o Fluminense está. O Fluminense é uma vítima da Lei Pelé, da destruição do futebol brasileiro. E o Fluminense é um clube marcado para morrer. Por quê? Não vai dar mais para manter no futebol brasileiro 12, 17, 12 grandes clubes, mas potências regionais como do Nordeste e no Norte lá no Pará, Paysandu e Remo. O que é um clube do Nordeste hoje em dia? É um clube que fica subindo de divisão, subindo e descendo. Então os nordestinos, eles foram aniquilados pela Lei Pelé. Então você tem lá 12, 13, 14 grandes clubes regionais no Nordeste. O que eles são agora? Eles revezam no acesso e no descenso da primeira divisão. O futebol do Nordeste foi limitado a isso. O futebol do Nordeste que revelou grandes jogadores, como Zagallo, que é alagoano, o pernambucano Rivaldo, vários. Certo? E aí, meus amigos, né, o futebol foi reduzido a isso. O futebol paraense já nem existe mais. Acabaram com o futebol do Norte. E aí começa o processo. Quando você tem aí essa abertura do mercado e essa contração de recursos técnicos, você tem também, a partir das cotas, da mudança nas cotas de TV, a concentração de recursos em poucos clubes. Recursos financeiros, econômicos, né? Dinheiro. A TV começa a botar dinheiro em poucos clubes, ela começa a criar um primeiro escalão e começa a jogar naquele G12 ali alguns clubes para o segundo escalão. Então o Fluminense é o primeiro clube do G12 marcado para morrer. Pela espanholização e pela Lei Pelé. Estamos ferrados. Isso, creio eu, posso estar enganado, queira Deus que eu esteja enganado, queira Deus Nossa Senhora que eu esteja enganado. Tá? Isso não vai mudar. Ninguém vai mudar a legislação, ninguém vai mudar o sistema de distribuição econômico, né, para haver um pouco mais de igualdade, como havia até 15 anos atrás, 20 anos atrás. A desigualdade aumentou muito, né, na diferença de cota de TV. A Globo criou lá uma elite na época, há uns 10, 12 anos atrás, e o Fluminense está fora dessa elite. O Fluminense é um clube marcado para morrer pela espanholização. E a espanholização é uma consequência da Lei Pelé. Certo? Essa estrutura é que precisa mudar. E dificilmente ela vai mudar. Eu não vejo condições de mudança no curto, médio prazo para isso. Mas, por outro lado, o que nós podemos fazer? Né? Dentro dos limites impostos pela espanholização e pela Lei Pelé. Cara, é pegar Xerém e tentar o máximo de superávit possível com Xerém. O que eu tô querendo dizer com isso? O Fluminense vai vender mal, não tem como. Por que o Fluminense vai vender mal? Porque o Fluminense não tem dinheiro para pagar salário. Se ele não tem dinheiro para pagar salário, ele não tem dinheiro para negociar uma multa mais alta para uma transferência exterior. Existe uma relação para transferências internas. O valor da multa é calculado em cima do valor do salário. Então, para se defender da concorrência interna, você precisa elevar salário. E nós não temos como aumentar a nossa folha de pagamento. O Fluminense está praticamente quebrado. Então, o Fluminense vai vender mal. Agora, e também, você não tendo dinheiro para pagar ali, né, o jogador da base, até para fazer os contratos, né, para poder renovar, para poder negociar bem o tempo, para fazer contrato de 5 anos quando o cara chega aos 18, o primeiro aos 16 de 3 e depois 18, 5 anos, para poder segurar mais, para ter mais segurança sobre os direitos econômicos do jogador. Aí, meu irmão, a gente não tem dinheiro para isso, para se proteger. O jeito é vender do jeito que dá, mas ampliar o volume de venda. Ampliando esse volume de venda, o Fluminense, isso é uma solução, não é uma solução não, é uma estratégia de curto prazo, curto médio prazo. Ampliando esse volume de venda, tendo em vista uma expectativa futura de desvalorização do câmbio, a gente atrai uma moeda estrangeira, uma divisa, né, uma moeda estrangeira super valorizada, e aí
é possível equacionar os problemas mais graves de curto prazo, ou seja, as dívidas executadas e que vão nos estrangular e acabar com as nossas receitas, né, no curto e médio prazo. Então o que dá para fazer? Vender mal. Mas tem que aumentar a venda. Sai vendendo a torta e a direito. Vende até para Croácia, vê quem quer, China. Sai metendo jogador no mundo. Até porque eles ficam lá depois transferindo para lá e para cá e tem aqueles mecanismos de solidariedade. O troço ainda pode valorizar alguma coisa ali pra gente. Troço, eu digo a transação, tá? O negócio. Né? Então se os caras ficarem rodando ali no mercado no exterior, a gente ainda pega alguma graninha. Parece uma receita extraordinária. Né? Ou seja, mete jogador lá pra fora. Por quê? A estrutura, o sistema não vai mudar. Mas eu acho importante pensar nisso. Quer dizer, não vai mudar não. Eu que estou dizendo que não vai mudar, mas tomara que eu esteja errado. Não me parece que vai mudar. Então, meu irmão, sai vendendo jogador à torta e direito lá pra fora. Especula com o câmbio. Tem que ter alguém para pensar isso. Para pensar essa relação euro e real. Quando o câmbio estourar e o dinheiro desvalorizar, a nossa moeda desvalorizar, qualquer 10 milhões de euros pode ser multiplicado por 10 aqui, se o câmbio chegar a 10 para 1. Então aí a gente tem uma margem de manobra para resolver, pelo menos a curto e médio prazo, os problemas mais graves. Agora, desde o começo eu falo, você que conseguiu ter paciência para me assistir até o final, desde o começo eu falo isso. Há mais de um ano eu comecei a fazer live e tal, não sei o quê, desde o processo eleitoral. E há quanto tempo eu falo isso? Gente, a gente vai ter que começar a pensar os problemas do futebol e do Fluminense. Pensar. É resolver. Uma crise exige inteligência. No meio de uma crise, se você pegar pessoas que não pensam, aí você vai ter problema. Então, sei que esse vídeo aqui não vai ter nem 10 visualizações, 20, vai chegar a 30 no máximo. Ninguém quer ouvir, o assunto é chato, etc. Mas o meu papel é esse, é dizer o que ninguém diz e dizer as coisas inconvenientes, o que ninguém quer pensar e o que ninguém quer dizer e o que ninguém quer ouvir. O trabalho é esse, entendeu? É pra isso que eu tô aqui. Jogando essa garrafa, eu tô jogando garrafa no mar. Um dia, sei lá, alguém me acha e, garoto, vem cá, o que você pensa aí? Me mostra aí a sua análise, que eu quero criar um projeto, um plano baseado nela. Vamos ver se ela é verossímil, se dá para criar um projeto real, verossímil, para a gente atuar e resolver alguns problemas. Isso aqui é uma garrafa jogada ao mar. Se alguém achar, por favor, abre, tem um bilhetinho lá dentro. Muito obrigado, sou Teixeira Mendes.